Primeira carta de João, 1 de João 3:1. Abra sua Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1. Amém? Você achou? 1 de João, capítulo 3, versículo 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui mais uma noite para ouvir a Tua palavra, Deus. Obrigado por ter falado conosco desde o início desse culto, Pai. Obrigado pelo privilégio de viver aqui, de ouvir palavras que fortalecem o nosso coração, Pai. Continue falando conosco. Fale comigo, Deus. Alimenta a minha vida com a Tua palavra. Senhor, eu não quero falar os meus conceitos, os meus pensamentos, Deus. Eu te peço em nome de Jesus, usa a minha vida para a glória do Teu nome, Deus. Usa a minha vida para o Teu louvor, Senhor. Que cada um aqui possa entender a Tua palavra, possa compreender. E que esta palavra venha transformar as nossas vidas. Que esta palavra venha curar a nossa alma, Pai. Que esta palavra venha trazer salvação para nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Fale conosco, Senhor. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Como é bom nós poder, como é bom a gente poder ver esse grande amor que Deus nos concedeu. Tudo que nós estamos ouvindo aqui, tudo que nós ouvimos do Kaique, ouvimos do Eduardo, como é bom nós percebermos esse grande amor do nosso Deus Pai. Do nosso Deus Pai. Através de Jesus, nós somos chamados de filhos. Através de Jesus, nós somos chamados de filhos. Nós não estamos mais desgarrados. Nós não estamos mais abandonados. Nós somos filhos de Deus. Você tem um nome. Você é filho de Deus. Quando você estiver enfrentando as suas crises de identidade, se lembre de uma coisa. Você é filha de Deus. Você é filho de Deus. E se você estiver ainda na dúvida, aqui está dizendo o que de fato somos. É uma verdade que é imutável. A palavra de Deus te garante, nós somos filhos de Deus. E de fato, nós somos. Deus criou cada um de nós para fazer parte dessa família. Deus criou você para fazer parte da família de Cristo Jesus. Quando você recebe a Jesus Cristo, você se torna filho de Deus. Você faz parte da família de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a família de Cristo. O sangue de Cristo, Ele uniu a nós. E eu não preciso aqui, como eu já falei diversas vezes, eu não preciso condicionar você. Isso é um fato, irmão. Isso é um fato. E de fato somos filhos de Deus. Eu não preciso criar uma ideia filosófica. Eu não preciso criar um movimento ideológico. Não é um movimento ideológico. Nós não somos um movimento ideológico.
Não é uma nova vibe, um novo pensamento. Não é um grupo aí que está tentando trazer algo novo. Não, irmãos. Nós somos, de fato, a igreja do Deus vivo. Nós somos a família de Deus. Talvez você nem queira ser, mas você é. Talvez você, talvez nós, em nossas rebeldias, não quero saber mais disso, não quero saber mais. Nós estamos ligados. Nós estamos ligados. Nós somos, de fato, filho de Deus. Eu não preciso criar uma filosofia, eu não preciso criar uma ideia, eu não preciso tentar colocar isso na sua cabeça. Porque a Bíblia já garante isso. A Bíblia já diz isso para nós. Nós fazemos parte da família do Deus vivo. Nós somos irmãos. Não é um mérito, não é uma forma de tratamento, não é uma forma, de uma forma de linguagem. É uma realidade. Nós somos irmãos. É uma realidade. Nós temos a nossa família aqui na terra. Nossa família carnal. Nós temos, cada um de nós aqui tem a nossa família carnal. Só que eu quero dizer para você que isso é temporário. Os nossos relacionamentos terrenos são temporários. E eles podem ser rompidos por diversas coisas. Por divórcio, por separações, por distância, por morte. Só que o nosso relacionamento, enquanto família de Deus, é eterno. A nossa ligação é eterna. Como diz o Zagalo em uma das copas aí, se o irmão não aguenta você vai falar para ele, irmão, você vai ter que me engolir. Até a eternidade. A vida toda. Não adianta você querer ficar fugindo de mim, não, porque nós somos um em Cristo Jesus. Então, já que a gente vai viver a vida toda junto, a gente precisa dar um jeito de aprender a conviver, porque a gente não vai se separar. Foi Jesus que nos separou, que nos uniu. Ao ato falho. E aí vamos lembrar da oração da nossa irmã Madalena, que eu já falei ontem. Ajuda eu, Jesus. É a oração que eu mais fiz. Não estou mentindo não, Madalena. É a oração que eu mais fiz essas 2 últimas semanas. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. E eu peço para você também, ore. Senhor, me ajuda. Porque a gente é muito difícil. Eu sou muito difícil. Vocês são muito difíceis. Senhor, me ajuda, Deus. Me ajuda. Me ajuda, Senhor. Oi, Márcia. Isso não anota não, Márcia. Essa parte aí deixa em off. Depois pede para o Lucas cortar da live depois, hein? Irmãos, então nós estamos unidos pela eternidade. A Dani está ali com as crianças, a gente foi visitar uma amiga dela, eu, a Daniela e a Patrícia, e durante a viagem a gente estava conversando em relação à importância da igreja. E o nosso laço de família espiritual, em muitas circunstâncias, se torna muito maior do que o nosso laço com a nossa família carnal. Porque muitas vezes com a nossa família carnal a gente não vai ter a mesma ótica, a mesma visão, a mesma sintonia. Talvez a sua família carnal vai te dar um conselho totalmente destoado da cosmovisão bíblica do Evangelho. E aí você vai, quando você precisa de socorro, quando você precisa de orientação, você precisa de ajuda, você procura quem? A sua família espiritual. A nossa família espiritual vai tomando uma proporção, uma dimensão muito grande em nossa vida. Aonde nós vamos colocando a nossa família espiritual numa dimensão onde Deus nos permite a experienciar um relacionamento intrínseco, ligado, aprofundado, não superficial. E você consegue pedir ajuda, socorro, orientação. E aí quando você precisa de algo, ao invés de ligar
para um primo, para um, sei lá, um tio, deixa eu ligar para alguma pessoa da igreja. E essa pessoa da igreja, esperamos em Deus que ela vai te dar orientação conforme a palavra de Deus, conforme a Bíblia. Você vai ter alguém para orar por você, pedir. Porque talvez, irmãos, não ouça, às vezes você vai comentar lá no seu trabalho, devolve, faz do mesmo jeito, paga na mesma moeda, ele não merece você. Essa pessoa não merece você, sai desse lugar. E aí a gente fala, será que essa pessoa está certa? E nós precisamos procurar o conselho em nossa família, aqui nesse lugar. Então nós como igreja, como nós temos falado todos esses domingos, e vamos continuar ouvindo aí até o final de novembro, espero que você não se canse. A vida cristã, ela só é possível viver na esfera, na dimensão comunitária. Não existe vida cristã individualizada. Não existe vida cristã fechada, isolada. O próprio Deus, quando a gente vai ler em Gênesis, ele fala no plural, é a Trindade. É o Deus plural. Opa, não vou plural, senão vai, olha a linguagem. É o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que transbordou em amor e nos criou para compartilhar esse amor. É o Deus, Cristo, que nos ensinou, olha, quando você for orar, eu vou te ensinar uma coisa, quando você for orar, olha assim, Deus, o meu pão me dá hoje. Ele falou isso para nós? O que ele falou? O nosso pão nos dai hoje. Deus cria um povo. Deus cria uma família. Deus cria nós. Enquanto eu estava orando aqui, enquanto o Renato estava ministrando, eu estava adorando. E esse momento é o momento que nós, enquanto estamos fracos, um vai ajudando o outro aqui. O nosso irmão da bateria está nos ajudando a adorar a Deus. Irmão, a gente chega aqui cansado às vezes, mas você está aqui, levantando o ritmo para nos dar força. O nosso irmão do baixo aqui também. Ele está aqui mais cedo, ele sai da casa dele mais cedo, mas o toque dele para transmitir a unção de Deus é para ajudar nós aqui, que às vezes a gente chega fraco, cansado. O irmão do violão aqui chegou muito mais cedo do que nós, está cantando, está tocando, mas ele está aqui nos ajudando. E o irmão está ali dando glória a Deus, a irmã está orando, o outro irmão está intercedendo, Senhor, abençoa esse culto, abençoa aquele irmão. E aí nós vamos sendo fortalecidos por Deus, porque uns aos outros vão se fortalecendo, vão intercedendo. E você sai do culto cheio da presença de Deus, alegre, feliz, transbordando. É o lugar onde a gente se ajunta para se fortalecer. É o lugar onde a gente se ajunta para reconhecer, para adorar ao Senhor. É o lugar onde um vai segurando o outro. A gente estava compartilhando no grupo familiar, o Rony falou uma coisa que eu nunca tinha ouvido. Inclusive eu acabei de esquecer. Márcia, essa parte também não anota. Mas nada que um gole de água me faça lembrar. O Renato até levantou. Brincadeira, viu, Renato? Olha só, o Rony disse assim, o melhor culto é aquele que a gente não quer ir. O melhor culto é aquele que a gente não quer ir, né? Foi isso, não foi? E realmente, né? Você não quer ir, não vou para a igreja não, tal. Aí quando você vem, nossa, ainda bem que eu vim. Ainda bem que eu vim. Irmãos, e essa é a nossa vida cristã. É uma expressão comunitária. É um reino de partilha. É um reino de distribuição, de contribuição. E eu quero falar aqui 3 aspectos dessa vida comunitária. 3 aspectos dessa família com Deus. Em primeiro lugar,
A igreja é um lugar de pertencimento. Repita comigo, a igreja é um lugar de pertencimento. Meu irmão, essa ideia de eu frequento, não dá. Eu frequento a igreja, não. Igreja não é lugar para frequentar. Igreja é um lugar para pertencer. A gente precisa tirar essa ideia de frequentar. Eu frequento. Porque quando a gente coloca a ideia de frequentar, a gente quer tirar o compromisso, a gente quer tirar a inclusão de fato, a gente quer ficar distanciado. Hoje a gente vê o número de igrejas, de cristãos, de evangélicos crescendo. Mas muitos, a gente vê também em paralelo, crescendo agora o número de evangélicos não praticantes. Então hoje não só tem católicos não praticantes, hoje também existem evangélicos não praticantes. Eu sou evangélico, mas não vou para a igreja. Muito não. Eu vou um domingo sim, 3 não. Muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas assim, e eu acredito que você também deve conhecer. São pessoas que não têm um compromisso, frequentam, sentam. A igreja não é um lugar para você sentar e assistir. Vou chegar aqui, ficar assistindo, quero ver aqui o irmão cantando, o irmão pregando. Irmão, eu não estou aqui para me apresentar, não sou nenhum ator de circo. Aqui a gente está para adorar a Deus. Quer dizer, eu sou ator de teatro, gente. Isso eu não posso negar. Se preparem, eu não posso falar nada, segredo, né? Mas vamos lá. Alguns sabem, né, que eu sou ator de teatro, né? Quem já me viu atuando aqui, gente? Que honra para vocês, hein? Vocês vão ver, quer dizer, será, né? Não posso revelar o segredo. Continuando. Irmãos, igreja é esse lugar. É o lugar de participar, é o lugar de estar presente. A gente fica pensando que igreja é um lugar de entretenimento, um lugar de passagem, é um lugar para você assistir, é um lugar como se fosse um espaço teatral. Não, não é. É um lugar de pertencimento, é um lugar aonde você deve fazer parte. É um lugar de crescer, se desenvolver, aprender. É um lugar onde você desenvolve os seus dons. A gente não pode trocar os valores. Nós não podemos trocar os nossos valores. A igreja é o lugar de relacionamentos. Segundo ponto, a igreja é o lugar de relacionamentos. Nós precisamos resgatar a ideia histórica da igreja. A ideia histórica da igreja são as relações, é a comunhão, é o partir do pão. Nós precisamos resgatar isso. Muitas pessoas têm perdido isso, porque as pessoas estão focando em apresentações, em mídias. As pessoas estão focando em curtidas, em likes, e estão esquecendo da essência que Jesus Cristo ensinou para mim e para você. Nós não podemos perder a essência da igreja. Nós precisamos desenvolver os nossos relacionamentos. E eu queria colocar aqui alguns aspectos importantes que devemos ter no nosso relacionamento. O primeiro ponto é a sinceridade. Como eu preciso, irmãos, como eu preciso ser sincero com os meus irmãos. Como eu preciso de pessoas sinceras. Eu estava dirigindo, a gente estava indo para uma igreja com a Patrícia, e tinha um cara que estava me fechando. Falei para a Patrícia, esse cara não está me vendo. Por que ele não estava me vendo? Porque eu estava no ponto cego dele. Eu estava no ponto cego dele. Isso me fez pensar. Quais são os nossos pontos cegos? Eu não sei. Por quê? Eu vou responder, né? E aí eu vou precisar de alguém para me mostrar os meus pontos cegos. Eu dei uma buzinada para ele. Quando eu dei uma buzinada, aí ele saiu. Nós temos pontos cegos em nossas vidas. Nós não vemos.
Nós não enxergamos. E nós precisamos de pessoas que sejam sinceras com a gente. E aí eu vou ser o contraponto, nós tivemos a reunião de ontem, né? Mas hoje é o contraponto daquilo que eu falei ontem. O quanto que eu preciso chegar para alguém e falar umas verdades em amor. O quanto que eu preciso chegar, irmão, o negócio é o seguinte. Agora eu vou falar para você. Vou jogar real contigo, meu velho. Eu vou falar a verdade para você. A gente precisa de pessoas não só para nos alisar, nos dar carinho, não. A gente precisa de pessoas que briguem com a gente. Nós precisamos confrontar pessoas. Eu preciso de pessoas que me confrontem. Eu preciso de pessoas que me chamem a atenção. Eu preciso de pessoas que me avisam, pastor, você não está vendo, mas eu estou vendo. Cada um de nós precisamos. E aí, para que essa sinceridade opere, irmão, eu preciso ser tratável, né? Porque eu tenho que estar pronto e deixar ser confrontado. Quem gosta de confronto aqui? Cara, é difícil, né? É difícil. A gente só agradece depois, né? Mas na hora, cara, a gente não gosta. A gente não gosta. Mas nós precisamos de pessoas que olhem nos nossos olhos e nos digam a verdade. Eu vou dizer para você, não despreze essas pessoas. Não feche as portas para essas pessoas. Existem pessoas que querem só carícia, afago, massageio no ego. Irmão, não vai atrás disso não. Não vai atrás disso não. Nosso Cristo, ele veio aqui para sofrer. A igreja precisa se identificar com os sofrimentos de Cristo. A gente é forjado ali no fogo, no confronto. Nós precisamos disso. Peça para Deus essa força. Deus, me dê sabedoria. Me dê sabedoria para chegar para o irmão e falar, irmão, agora eu vou jogar real com você. É hora de você tomar vergonha. É hora de você mudar o seu comportamento. É hora de você tomar uma atitude. Mas é com amor, irmãos. É focando na edificação. É focando na construção. Chega de buscar pessoas para só massagear o seu ego. É bom, né? É bom receber elogio, né? Mas a Bíblia fala que o elogio ele antecede a sua queda. Ele pode elogiar. É o elogio, né? Tá certo, né? Eu confundi? Ou é a vaidade? A soberba, né? Tá. A soberba, ela antecede a queda. Desculpa. E muitas vezes a soberba vem de muitos elogios. E o nosso ego, irmão, aqui não vale nada. A gente não está aqui para elevar o nosso ego. A gente não está aqui para isso. A gente está aqui para glorificar Jesus. Mesmo se o nosso ego precisar ser destruído no sentido de esmagado. Esse não é o lugar da gente se aparecer aqui. Não é eu que vou brilhar aqui. É Jesus Cristo. É Ele que vai ser resplandecido. Eu gosto de um autor que ele fala que nós devemos ser como holofotes. Os holofotes, eles não chamam atenção para Ele. Chamam atenção para aquilo que deve ser olhado. Nós devemos ser assim. Chamar atenção para quem? Para Jesus Cristo. Se você está com a intenção de brilhar, você não precisa ficar aqui à frente. Porque aqui ninguém está para brilhar. Ninguém está para subir aqui para receber aplausos. Ninguém. Ninguém está aqui para subir e descer e esperar que alguém te fale alguma coisa. Não. Não, você não está aqui para isso. Se você está assim, coloque o seu joelho no chão. Porque eu vou dizer, irmãos, Deus ele tratou muito isso comigo. Muito e muito. Eu falo o joelho no chão porque sempre Deus coloca isso no meu coração. Dobre o seu joelho e humilha o seu ego. Humilha o seu ego. Humilha o seu ego. Aqui é o lugar onde o nome de Deus ele é exaltado. Segundo ponto, humildade, que nós já estamos até falando aqui.
Aqui é um lugar de humildade. É um lugar onde nós devemos admitir as nossas fraquezas. Ontem nós estávamos orando, eu vi uma oração onde a pessoa diz: Senhor, obrigado, porque nós somos imperfeitos. Obrigado. E a nossa oração é: Senhor, nos aperfeiçoa. Nos aperfeiçoa. Ninguém aqui é perfeito. Tem algum perfeitão aqui? Vamos encomendar a alma já? Mandar lá para o céu? Não. Mas nós, olha que a Patrícia estava contando esses dias, olha que eu sou bom nisso, hein? Encomendar a alma. Perdão, Deus. Eu não posso revelar o outro lado dessa história, porque senão... Irmãos, continuando. Deixa eu focar aqui, que eu não posso perder o foco. Nós precisamos admitir as nossas fraquezas. Aqui não tem super-herói, aqui não tem melhor. Nós precisamos admitir as nossas fraquezas. E nós também precisamos ser pacientes com os fracos. Muitas vezes a gente não tem paciência com os fracos. A gente não tem, a gente quer que o fraco já se levante, já tenha a força que você tem. Não. Nós precisamos ter paciência com os fracos. A segunda parte aqui, a terceira parte é o respeito. No nosso relacionamento precisa ter sinceridade, humildade, precisa ter respeito. Respeitar as diferenças. Respeitar o momento de cada um. Lá em Romanos 15, 1, 2. Ora nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo, visando o que é bom para a edificação. Vou ler mais uma vez. Ora nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo, visando o que é bom para a edificação. O meu papel é suportar. O meu papel é sustentar aquele que precisa. Peça para Deus esse amor. Peça para Deus esse amor. O outro ponto no relacionamento que é importante é o sigilo. Provérbios 16, 28. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta amigos. O quanto que eu preciso aprender a não espalhar boatos. Porque dá uma vontade, não dá, irmão? É o nosso mal. A gente quer saber. E depois que a gente sabe, a gente não se contenta. A gente quer o quê? Contar. E a gente quer contar para aquele que sabe, que ele conta de forma exponencial. Não é para ou não, ele conta. Através do conhecimento dele, 3, 4, 5 já fica sabendo. E aquilo se espalha. Aquilo se espalha. O quanto que nós precisamos aprender a guardar sigilo. O quanto que eu preciso aprender a guardar aquilo que é discutido em um lugar restrito, um lugar que eu ouvi. Por que eu preciso falar? E olha aqui, ó. O que espalha boatos afasta bons amigos. Eu estou contribuindo para agregar ou para separar? A minha fala ajunta ou a minha fala separa? Que Deus me dê sabedoria. Que Deus nos dê sabedoria. Que Deus nos ensine a controlar a nossa língua. Que a nossa língua possa servir para abençoar. E não para espalhar boatos. E não para espalhar coisas. Constância. A verdadeira comunhão
ela é desenvolvida na constância. A gente tem que estar junto. Os relacionamentos, para se desenvolverem, precisa de intimidade, de caminhar, de estar juntos. Hebreus 10, 25. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros. Não abandone a congregação. Não abandone a igreja. A gente precisa caminhar junto. A gente precisa andar junto. Os nossos relacionamentos precisam de constância. E para estar junto eu preciso pagar alguns preços. Eu preciso abrir mão de algumas coisas para ficar perto dos meus irmãos. O terceiro ponto aqui, o primeiro ponto da esfera do relacionamento, do pertencimento. O primeiro ponto da comunhão da igreja é o pertencimento. O segundo é o relacionamento. E o terceiro é o serviço. A igreja é um lugar de servir, assim como nós ouvimos ontem. Interessante que essa palavra aqui, eu olhei aqui no meu drive, ela está pronta desde o dia 16 de julho. Desde o dia 16 de julho. E muitas coisas que eu estou dizendo aqui, eu ouvi, inclusive essa, eu ouvi ontem, na nossa reunião de líderes, através da Silvana. E a igreja é um lugar de serviço. A igreja é um lugar de servir a Deus. Nós somos um corpo. Nós não somos um edifício, um prédio. A igreja é um organismo. A gente precisa desse lugar aqui para a gente não tomar chuva. Mas a igreja somos nós. A gente pode se reunir em qualquer lugar, irmão. A gente pode marcar um culto lá no bosque. Se reunir lá no bosque, todo mundo. A gente pode ficar em qualquer espaço. A gente não precisa disso daqui para ser igreja. Tanto é, irmãos, que, como eu falei aqui alguns domingos, tem igrejas que não se reúnem como nós, porque não é permitido. Não é permitido pelo local onde que eles moram, pelo país que eles moram. Nós somos a igreja. E a igreja é um lugar de serviço, porque nós somos um corpo. Cada um tem um dom. Cada um tem um chamado. Você tem um dom. Deus chamou você para servir. Senhor, me mostra a melhor maneira de te servir. Me mostra a melhor maneira de adorar ao Senhor. Seja a igreja, seja aquela igreja que acolhe. Seja aquela igreja que transmite amor. Seja aquela pessoa que transmite amor. Seja alguém na igreja onde alguém vai falar de você. Não para a sua glória, meu irmão, mas porque você foi um instrumento de Deus. Seja alguém na igreja onde alguém vai dizer, olha, você foi uma bênção na minha vida. Você foi importante na minha vida. Seja um canal de bênção de Deus. Seja alguém que expressa o amor de Deus nesse lugar. Seja alguém que edifica, que compartilha. Não seja aquela pessoa passiva, irmão. Quem é a pessoa passiva na igreja? É aquele que só espera. Irmão, se você só esperar, você vai sair frustrado, decepcionado. Se você entrar aqui com a expectativa de dar, de entregar, de abençoar, você vai sair daqui feliz. Se você chegar aqui na expectativa, eu só quero ver se aquele irmão vai me cumprimentar, porque domingo passado ele nem olhou para mim. Se ele não falar comigo, ele é um falso. Se ele não falar comigo, hoje eu comprovo, é um orgulhoso. A palavra de Deus tem que operar na sua vida. Na sua vida. Eu abraço todo mundo. Quer dizer, quase todo mundo, tem uns que eu não consigo pegar. Me distrai. Mais rápido do que eu. Mas por que eu abraço todo mundo? Porque eu fico lá. Sou esperto. Sou abraçado por todo mundo. E sou abraçado mesmo, não cumprimentado. Sou abraçado porque eu abraço.
E aí, meu irmão? Você está esperando o quê? Você está esperando o quê? Seja um irmão que se importa, que vai atrás. Ninguém falou comigo essa semana. Você falou com quem? Com ninguém, está explicado. A lógica, meu filho, a lógica. A gente fica esperando. Todo mundo mandar mensagem, todo mundo mandar um oi, todo mundo perguntar se eu estou bem. A gente vive frustrado, porque a gente quer pessoas todo o tempo fazendo massagem em nós aqui, ó. Todo o tempo a gente quer pessoas. A gente foi chamado para ser massagista, irmãos. A gente que precisa dar massagens. A gente que precisa amar. A gente que precisa estender a mão. A gente que precisa se importar. Seja alguém aqui nesse lugar, aonde abraça os desamparados, aonde abraça os desesperançados. A igreja é um lugar onde nós entendemos o sentido de família. Seja essa igreja. A cultura neopentecostal, essas igrejas neopentecostais, elas trouxeram uma cultura que a gente precisa tomar muito cuidado. Nada contra, por favor, mas só uma visão aqui. Então, abrem-se grandes prédios, nada contra os grandes prédios também, mas fica aberto lá o salão, 24 horas, e a igreja é aquele salão aberto ali. Você passa em qualquer lugar, qualquer horário, está lá o salão aberto, e tem uma caixa de som lá com alguém pregando lá, orando lá, e o tempo todo. Tudo bem, a igreja pode ficar aberta, ela pode ficar assim, só que pessoas vão frequentar e vão embora, vão frequentar e vão embora, e não tem pertencimento, não tem unidade, não conhece ninguém, não tem relacionamento. E aí, convida alguém, também nada contra, por favor, chama alguém famoso, porque eu já fui em várias igrejas ver alguém cantando aí, somente na minha juventude. E aí enche a igreja, vai um monte de gente, e depois vai todo mundo embora. Igreja não é isso, irmão. Igreja não é isso. A gente tem o costume de falar, o irmão faltou na igreja, mas a igreja não é o domingo. A igreja é o que vem por trás do domingo. O que vem por trás do domingo? Vem as nossas conversas, vem as nossas relações, nossos desentendimentos, vem os nossos churrascos, os bolos, os nossos bate-papos, as nossas conversas, os nossos relacionamentos, os nossos encontros. A igreja é o que acontece antes do culto. E no culto, essa igreja se ajunta para adorar, para glorificar a Deus, mas a igreja não é o culto. O culto é uma expressão da igreja. O culto é uma expressão da igreja. E o que nós queremos que nesse período a gente entenda, que a gente não é só um salão aberto, uma igreja bonita, que tem um grande telão. A gente quer ser muito mais do que isso. A gente quer ser a família de Deus. A gente quer ser a família de Deus. Porque de fato nós somos. E se de fato nós somos, nós queremos aproveitar, desfrutar daquilo que Deus tem proporcionado para nós. Que é viver em comunhão. E aí eu volto naquilo que eu falei no começo. O futuro da igreja depende desse resgate da dimensão relacional, familiar, comunitária. A igreja precisa resgatar essa ideia. Jesus, irmão, tinha multidão lá, mas no meio da multidão tinha os 12. E dos 12 tinha Pedro, Tiago, João e o barquinho. Cadê? E de Pedro, Tiago e João tinha o João. E aí a gente fica preocupado quando uma porção de irmãos se reúne e fala, nossa, mas eles não foram. Eles foram lá e eu não fui.
essa panelinha. Irmão, a gente tem que repreender isso do nosso meio. A gente precisa ser maduro. O próprio Jesus andava na multidão, tinha os 12, tinha Pedro, Tiago, João e tinha João. Agora, eu não entendo isso. Existem pessoas que vão viver mais próximas umas das outras, irmãos. Isso é natural. Não adianta. Se você quer viver próximo, vai lá, entra lá no meio. Agora, o que você não pode é destruir com as palavras. Eu já disse aqui um monte de vezes. Vou dizer pela não sei quantas centésima vez aqui. Quando eu estou por aí, encontro um grupinho dos irmãos juntos, eu fico feliz. Feliz, irmão. Não dá para estar todo mundo junto. Vamos na casa do Fernando. Vai a igreja toda. Não vai caber, irmão. Não vai. Ou vai caber, não sei, né? Essa igreja não é tão grande assim. Mas cada um tem o seu João. Cada um tem o seu Pedro, Tiago. Cada um tem o seu barquinho. Cada um tem o seu. E eu preciso respeitar isso. Eu preciso entender isso. Eu preciso ficar feliz com isso. Que a gente possa ser igreja. Que é um lugar de pertencimento. Não é um lugar de frequentar. Não é um lugar de passagem. Não é só para estar. Mas é um lugar onde você constrói uma história. Assim como o Eduardo tem a história dele, o Kaique está começando a história dele. Assim como o Carlos, a Cláudia, a galera que está chegando tem a história. Os que vão se batizar em dezembro também vão construir a história. E a gente vai desfrutando o que de fato somos, família de Deus. Eu não preciso criar uma ideologia, eu não preciso criar um novo movimento. Jesus Cristo criou uma verdade. Jesus Cristo criou uma família. E essa família sou eu e você. Essa família somos nós. Vamos orar por nós, vamos ficar em pé. Vamos orar por nós. Vamos orar. E nos lembrar da nossa querida irmã Madalena. Eu sempre falei para ela, irmã Madalena, nunca se importe em falar alto, em gritar. Cada um aqui, irmão, tem o seu jeito, né? E um vai contribuindo, vai contagiando o outro. Amém. E aí é por isso que a oração dela entrou aqui. Ela orou para Deus ajudá-la. Mas através do pedido dela, Deus também está me ajudando. E vamos agora pedir para Deus ajudar todos nós. Senhor, me ajuda. Me ajuda a conviver. Me ajuda a entender o que de fato eu sou. Uma família. Uma família. E é uma família que a gente está aqui geograficamente juntos, mas pode acontecer, a gente pode se mudar, como o próprio Eduardo foi para o Mato Grosso, mas o Eduardo está aqui, mas é como se eu visse ele sempre, porque a gente conversa direto, se fala direto, é algo que foi ligado por Deus, acabou. Então a gente faz videochamada, aconselhamento, conversa. E muitas pessoas saíram daqui, mas por mudança, a geografia não nos separa, irmãos. Nem a nossa vida terrena nos separa. Fala assim para o meu irmão, você vai precisar me aguentar. Para toda a eternidade, por toda a eternidade. Vamos orar. Abraça aí seu irmão, vamos nos abraçar. Vamos orar.